Hoje é Dia Mundial de Combate às Drogas e a gente está recebendo o psiquiatra Dr. Eduardo Machado nos orientando sobre os sinais, porque muitas vezes você vê em casa, né, aquela pessoa coçando o nariz, fungando demais, mudança de comportamento, e você acha que a culpa é sua, papai, mamãe. Muitas vezes a pessoa está entrando em algum tipo de droga, ou lícita ou ilícita, né, Luquinha? E a gente recebeu pergunta de vídeo de Guaratinguetá, vamos assistir. Olá, bom dia. Meu nome é Roseli, eu sou de Guaratinguetá. Eu tenho um problema com meu filho há muito tempo, com um problema de drogas. E eu queria saber por que os médicos que fazem o tratamento psiquiátrico, eles não receitam a ibogaína, ok? Muito obrigada, bom dia para vocês. Vamos entender primeiro o que é a ibogaína. Ibogaína é uma planta, né, derivado de uma planta, assim como o cannabis, que é usado, já tem estudos, né, no uso de dependências a psicoativos, né, mas a classe médica, a psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria, nós ainda não temos um estudo robusto, uma meta-análise, algo gigante com eficácia e segurança com ibogaína. Então, estudos são bem recentes, iniciais, então ainda não existe um tratamento preconizado com ibogaína, entendeu? Com eficácia e segurança, como você tem para o álcool, por exemplo, para o tabaco, entre outros. Agora, entendeu? o senhor falou de tratamento. Hoje, a gente sabe que não é uma linha de tratamento para todo mundo, cada pessoa é um caso. Sim. Mas o mais comum, qual é o tratamento utilizado? O tratamento médico mais comum, né, onde o psiquiatra entra com medicação também, é álcool e cigarro, que é o tabaco, tá? As outras drogas psicoativas, existem medicações que nós tratamos para sintomas, mas não existe um tratamento X para cocaína, X para crack, uma medicação X para maconha. Isso não existe, entendeu? Se a pessoa não quiser, ela não tem cura. Se a pessoa não quiser, é difícil, né? Nem rezando. Eu vou voltar então a falar de uma situação parecida com esse não querer, que o nosso amigo Alessandro, aqui de São José dos Campos, comenta que tem um enteado que está com 15 anos. Há 2 anos ele começou a usar maconha. Diz que ele pega as coisas de casa só, como videogame, relógio, dinheiro, para usar a droga. E ele quer saber se eles devem ou não internar ele. Diz que ele é muito fechado, não fala nada com ninguém, inclusive com a psicóloga, do qual atendeu e não conseguiu ajudá-lo. Qual o nome dele? O nome dele Põe é na Alessandro. tela Alessandro, a pergunta 15 dele. anos? Isso. Não, a pergunta é assim, eles querem saber o que fazer, se deve internar esse adolescente. Olha, a primeira atitude é levar esse adolescente para uma instituição psiquiátrica, um CAPS ou um médico psiquiatra. Gente, comecem com o médico, por favor. O psicólogo ajuda muito, faz parte do tratamento. O tratamento é sempre interdisciplinar, só que nós temos que ter uma avaliação médica, porque quem vai avaliar se ele realmente precisa de uma internação involuntária, caso ele não queira, é o médico, porque ele pode estar num quadro com tendências suicidas, um quadro depressivo ou um quadro psicótico, que é muito comum em transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, às vezes, como eu sempre falo, vou repetir aqui, a droga é a ponta do iceberg. Ok, então. Bom, e a família, né? Como é que fica nessa situação? Já já a gente vem com dicas para a família. Vamos virar um pouquinho só a página para falar sobre alergia e urticária. Muita gente faz confusão e a gente vai tirar essa confusão agora. Hora do Vale a Pena Ter Saúde. Olá, meu nome é Fernanda Caldeira, sou dermatologista aqui da Vale Infusões e a gente está aqui de volta para falar de urticária. Urticária é uma doença de pele do grupo das alergias, né? E o que está mais associado a ela, que as pessoas mais conhecem, fala urticária, se lembra de coceira, que é o principal sintoma da urticária. E ela forma placas, como se fosse uma picada de mosquito gigante, que pode ser variável no número. E a característica principal é a coceira, o prurido. Além do prurido, uma característica importante é que o paciente se incomoda muito pela formação dessas placas, que pode ser em qualquer área do corpo, é a rejeição, né, o preconceito das outras pessoas, porque realmente chama atenção, é uma placa vermelha, elevada, realmente como uma picada de mosquito enorme mesmo. Com relação ao desencadeamento da urticária, ele é multifatorial, então pode ser o emocional, pode ser o contato com a ingestão de algum alimento, atividade física, o consumo de algum alimento e atividade física, o aumento da temperatura do corpo ou até a diminuição, então o contato com água fria, o contato com água gelada, ele é multifatorial e inclusive quando se descarta todas as possibilidades, existe a urticária
idiopática crônica, que não tem uma causa definida, um desencadeante, um provocador. Aqui na Vale Infusões a gente trata vários tipos de urticária, inclusive essas que não tem uma causa definida, a gente faz tratamento com imunobiológico. Nós temos uma experiência bastante ampla com o tratamento de imunobiológico desse tipo de urticária, com resultados surpreendentes, os pacientes extremamente felizes. Essa foi a dica de hoje e a gente se vê no próximo encontro. Bora comentar sobre a família, então, que o Sol comentou antes de a gente chamar o quadro, né? E tem uma participação aqui, que essa querida comenta que o tio bebe muito. E quando ele bebe, ele xinga, bate, adora escutar o som bem alto. Então ela quer saber o que pode fazer para melhorar, porque ele não quer. Mas vamos pensar um pouquinho também nela, que está escrevendo na família, que é totalmente prejudicada com essa situação. A família precisa buscar ajuda também? Precisa. A família é importantíssimo, né? Porque você precisa de uma orientação familiar. E um serviço que faz essa orientação hoje no nosso país são os CAPs, os CAPs AD. Então, nós chamamos de codependentes, entendeu? Que são os familiares que precisam desse apoio e até para ter a sensibilidade de reconhecer quando aquele ser humano muda de comportamento, quando aquele ser humano se isola, começa a ter comportamentos estranhos, uma afetividade lábil, uma irritabilidade. A família precisa ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela vem da orientação muito também, não só do psiquiatra, né, mas do psicólogo também. Então, é muito importante isso, esse apoio familiar e também cedido pelo CAPS AD e um consultório de psiquiatria de alguém que tem alguma especialidade, uma especialização, uma experiência como psiquiatra. Porque a família precisa se fortalecer. Eu tenho uma conhecida que ela deixava o filho usar crack em casa com medo que ele fosse para a rua. No entanto, ele está atrás das grades hoje, né? Não ajudou muito, não. Ela está se fortalecendo. A gente vai virar só um pouquinho a página, Luquinha, para ver o Dr. Sorriso, que segunda-feira a gente não estava com ele. De repente, você sabe o que é maloclusão? Vamos conferir, Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou falar do problema relacionado ao avanço do queixo do paciente, quando o paciente tem a projeção do seu queixo para frente. O que pode estar acontecendo, como isso se desenvolve e quais são os tratamentos que podem resolver esse tipo de problema. Pacientes que apresentam dentes tortos com a seguinte característica: a mandíbula, que é o osso que suporta os dentes inferiores, avançado em relação à maxila, que é o osso que suporta os dentes superiores. É o paciente queixudo, É chamada de maloclusão de classe 3. No paciente adulto, nós temos que verificar a sua gravidade, o tipo de alteração que houve para fazer o tratamento ortodôntico. Então é importante procurar um ortodontista, verificar a deformidade facial que houve nessa face e também o tipo de problema relacionado com a maloclusão, com os dentes tortos, para poder fazer o tratamento ortodôntico. Em algumas circunstâncias, você inicia o tratamento ortodôntico e faz a correção com auxílio de uma cirurgia. É sempre importante o ortodontista fazer o diagnóstico para verificar qual será o melhor tipo de tratamento para melhorar essa face e melhorar também essa condição de dentes tortos ou maloclusão, como é classificada na ortodontia. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, mande sua pergunta para nós. Você pode ligar para o nosso telefone 3922-4296 ou ainda mandar até um vídeo para o nosso WhatsApp 988-424296. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Uma notícia boa que pode facilitar a sua vida, porque a partir de hoje, clientes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Nordeste poderão fazer saques de até R$ 2.000 nas lotéricas. O limite anterior era de R$ 1.500 e a iniciativa faz parte de um pacote de melhorias da rede lotérica e que no futuro pode incluir também a aceitação dos cartões de crédito e débito nas unidades. Bom, né? Isso daí, porque às vezes... O difícil é ter R$ 2.000 para tirar assim, né? Mas é tá um bom, primeiro gente? passo, né? Tá certo. Só de facilitar para quem tem, já tá bom ficar feliz pelo próximo, né? Bom, já a gente volta, mas é claro que tem carinho antes do break. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Passando para deixar um beijo. Adoro vocês. Tchau, tchau.